Olá, seja muito bem-vindo. Começa mais uma entrevista coletiva aqui na tela da TV Band. Muito prazer, sou Flávia Moura, faço parte da equipe de jornalismo da Band Amazonas. E nessa edição, me acompanha aqui o diretor, ou melhor, o editor executivo da Band News Difusora, Daniel Jordano. Seja muito bem-vindo. E também, que faz parte da equipe de jornalismo da Band Amazonas, Eduardo Galvão. Seja muito bem-vindo também ao Entrevista Coletiva. E nessa edição, nosso entrevistado é o deputado estadual do PP, Álvaro Campelo. Seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Eu já peço para que o senhor já inicie falando, né, desse desafio todo. Já o senhor saiu como vereador, né, e agora como deputado. Ô Flávia, boa noite para você, boa noite Daniel, boa noite Eduardo, toda a equipe da Band. Muito obrigado pelo espaço que eu estou tendo aqui para poder falar um pouco desse mandato, e realmente é um grande desafio. Enquanto vereador, você tem uma competência de legislar e de tratar assuntos referentes à cidade de Manaus. E, a partir de agora, ter a responsabilidade de abordar temas e de trabalhar para os 62 municípios do estado do Amazonas, sem dúvida alguma, é um grande desafio, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de tantos ataques ao modelo da Zona Franca de Manaus, né? Nós temos colocado isso como uma pauta muito firme dentro da Assembleia Legislativa. Então, é um momento em que a gente pode dar uma contribuição significativa para o estado do Amazonas. Agora, o senhor sentiu muita diferença, digamos assim, em relação a vereador, a deputado ou não? O vereador, ele é o parlamentar mais próximo da população, né? As demandas mais populares, mais comunitárias, elas estão ali muito próximos da população. E o deputado, ele tem, na verdade, estar próximo também dos moradores do interior do estado, estabelecer uma comunicação mais estreita com a população do interior do estado do Amazonas. Então, eu acho que a grande diferença reside nessa questão. Agora, eu pergunto do senhor, recentemente aconteceu uma audiência pública justamente para discutir a implantação do PROCON no interior do Amazonas, né? Qual foi o resultado disso tudo? Olha, nós tivemos um resultado muito bom, Flávia. Nós tivemos a presença de representantes de 21 municípios, entre vereadores e prefeitos, e que entendem da importância que um órgão como o PROCON tem no município, como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Santa Isabel do Rio Negro, porque os problemas na seara consumerista são enormes. Afinal, a todo momento, nós estabelecemos relações de consumo. E grande parte desses problemas não encontra uma resolução justamente pela ausência de um órgão como o PROCON. Então, nós já temos conversas muito adiantadas com Parintins, com o próprio município do Manaquiri, aqui próximo, Itacoatiara. A Câmara de Vereadores quer muito a presença do PROCON, e estamos avançando aí com Benjamin Constant, com Envira e com outros municípios que sabem da necessidade e da importância de ter um PROCON no município. Agora, deputado, a gente falou do consumidor, só tem uma ligação muito forte com os direitos dos consumidores, e a gente está acompanhando de perto a situação dos combustíveis. Sobe, reajusta preço, depois reduz preço. Alguns postos falam em promoção, e a gente nota que grande parte desses postos pratica o mesmo preço. Tanto é que aí veio a fiscalização do PROCON Manaus, PROCON Amazonas e a CPI na Assembleia Legislativa. A gente está acostumado como cidadão a ver as câmaras, as assembleias, a Câmara Federal, o Senado, enfim, colocando CPI à torta direita, várias CPIs. A gente tem uma ideia do brasileiro que CPI gera um relatório e pronto. Por que essa CPI vai ser diferente na Assembleia, deputado, na sua avaliação? O papel da CPI é de investigar e, ao final dessa investigação, repassar todo o resultado para o Ministério Público e para os órgãos de controle tomarem as medidas necessárias. É uma investigação que é feita. Eu acredito que nós estamos vivendo um novo momento em termos de Brasil e, claro, a Assembleia Legislativa. Nós tivemos aí uma renovação de 50% do Parlamento. E desses 50% vieram muitos deputados
com o desejo de fazer história, de realmente trabalhar pela população, estão muito comprometidos com essas causas. Então, eu acredito que esta CPI, ela vai dar uma grande contribuição, em especial por conta disso, essa nova postura, esse novo pensamento, essa nova geração que está chegando aí dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Agora, o senhor acredita que o PROCON Manaus já disse, já foram enfáticos, inclusive, disseram que há cartel. O senhor acredita que efetivamente essa CPI pode colaborar para possíveis, eu vou dizer assim, possíveis punições aos responsáveis, uma vez que todo mundo vê que quando os postos colocam lá algum preço, você vai ver outros está praticamente a mesma coisa, segundo o próprio PROCON, os dados do PROCON. O senhor acredita que efetivamente essa CPI pode gerar um relatório que puna os envolvidos nessa história? E é o que eu mais quero, Daniel, é o que eu mais quero, que esse relatório seja um relatório conclusivo e que ele possa embasar as autoridades competentes a tomarem medidas mais duras e enérgicas. Nós, inclusive, estamos esperando um estudo feito pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, neste sentido. Eu conversava na última quinta-feira com o presidente do PROCON Amazonas, o Dr. Jalil Frasch, nós tratávamos justamente a respeito deste parecer que a Agência Nacional de Petróleo, esse estudo que ela está fazendo, para que possa embasar todo o levantamento, toda a investigação que está sendo feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há mais como nós convivermos com esse alinhamento de preços que você muito bem fala, né? Se você sai da Ponta Negra, passa pelo Aleixo, chega na Zona Leste, você vê um preço muito similar. Salvo agora, nas últimas semanas, que eu tenho observado que de tanto nós falarmos a respeito deste assunto, tanto da tribuna da Assembleia quanto nas entrevistas que são concedidas, é que eu já começo a ver uma variação de preços. E o que nós queremos é, uma variação essencialmente... de quantos centavos, assim, porque a gente fala... Eu já vi variação de mais de 50 centavos. Eu vejo postos a R$ 4,99 e vejo posto vendendo a R$ 3,85. Então já há essa variação. E é isso que o consumidor quer. O consumidor ele quer ter a livre escolha de poder abastecer no posto cujo preço do combustível caiba no seu bolso. Ele não pode ser refém de um segmento. Ele não pode, como eu falava ainda há pouco, sair de uma zona da cidade, atravessar a cidade inteira e não ter a opção de encontrar um combustível mais barato. Então, o grande serviço que a CPI ela pode prestar à população é que haja a livre concorrência. Deputado, ainda sobre a CPI dos combustíveis, o senhor conseguiu reunir aí o número de assinaturas necessárias para a instauração, tendo como participante um deputado, empresário, dono de postos de combustíveis, não cria na população, na sociedade, um pouco de descrença? Como que o senhor enxerga isso? Eduardo, nós temos ali 5 componentes de uma CPI. E nós temos 24 deputados que foram eleitos para serem vigilantes e terem um compromisso com a população. Então, eu creio que a Assembleia Legislativa não se preste a um papel desse, de fazer um teatro numa investigação tão séria como a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o setor de combustíveis, principalmente na atual circunstância onde a imprensa tem um papel relevante de fiscalizar, de cobrar. A própria população, através das redes sociais hoje, é uma grande fiscal de tudo isso, passo a passo, né, de cada iniciativa, de cada ação, é acompanhado pela população. Agora, deputado, o senhor também faz parte aí da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas, das Crianças, dos Adolescentes e Jovens, né? Aí eu pergunto do senhor, inclusive, sobre pessoas com deficiência. Tem um projeto de lei de carteira unificada para pessoas com deficiência. Como é que vai funcionar? A nossa ideia é que essa carteira, ela possa tirar dos pais, dos responsáveis, uma responsabilidade que hoje, e eu diria até mais do que isso, é mais do que uma responsabilidade, popularmente acaba se tornando uma dor de cabeça. Todos os anos, pessoas que têm algum tipo de síndrome, transtorno, alguma deficiência, quando vão fazer renovação de matrículas, elas têm que apresentar um laudo.
Tem algumas doenças, tem alguns transtornos que você não tem como se livrar deles, são incuráveis. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele não tem cura até o presente momento. Então, não tem fundamento de uma escola, todos os anos, exigir um laudo para comprovar que aquela criança tem o autismo. Ele vai ser autista pelo resto da vida. Essa carteira, ela vai, entre outras necessidades, vai suprir essa necessidade da apresentação de um laudo anualmente e vai servir para pessoas com todos os tipos de deficiência. Você não vai precisar mais apresentar a carteirinha no ônibus, você não vai precisar apresentar mais no banco uma declaração de que você tem alguma doença, até no próprio banco, quando você for para uma fila de prioridade, aquela carteira ela já vai servir também para evitar situações extremamente constrangedoras nas agências bancárias. Agora, eu pergunto do senhor, agora há pouco a gente estava falando sobre o senhor faz parte da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor, vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos, membro da Comissão de Segurança Pública, realmente faz parte de um leque muito extenso disso tudo. E dá para olhar com cuidado para todas essas áreas? Sim, Flávia, dá para olhar com muito carinho, com muito cuidado para todas essas áreas. Nós temos uma equipe de assessores justamente para nos dar esse suporte também, com informações, com dados técnicos, ouvindo também a população, que eu acho que isso é importante, nós ouvirmos o cidadão que quer se manifestar, que quer contribuir em assuntos extremamente relevantes, como você colocou ainda há pouco. São segmentos palpitantes da sociedade que a gente tem acompanhado. Assuntos bem importantes, sem dúvida. O Entrevista Coletiva vai para um breve intervalo, mas volta daqui a pouquinho com o deputado estadual Álvaro Campelo. E o Entrevista Coletiva de volta aqui na Band Amazonas. A gente entrevista o deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressista. Daniel Jordano, questionamento? A gente falou, o senhor é presidente de uma comissão, presidente faz de várias comissões, entre elas a Comissão de Assuntos de Direitos Humanos, né? A gente tem, eu queria que o senhor avaliasse primeiro como é que essa comissão pode ajudar em algumas situações, como, por exemplo, a questão dos presídios aqui em Manaus, no Amazonas. A gente sabe que a situação dos presídios ela não é uma situação tão boa, tem vários problemas de pessoas entrando com entorpecentes, enfim, uma série de problemas, mas como o seu trabalho na Assembleia pode, de repente, colaborar para uma melhoria no sistema que é tão caótico quanto, não só no Amazonas, mas no país inteiro, em relação ao sistema prisional? Nós tivemos uma reunião com o secretário da Secretaria de Administração dos Presídios. Ele nos levou um número estarrecedor com relação hoje à empresa Humanizare, a empresa que administra os presídios. E creio que esta empresa não deva permanecer à frente da administração dos presídios do estado do Amazonas. Depois de tantos escândalos, depois de tantas denúncias, hoje o que nós temos é um contrato que, se for comparar com outras partes do Brasil, um contrato que destoa muito. O custo unitário de um preso no Brasil está em torno de R$ 3.100. Aqui no Amazonas está se pagando mais de R$ 4.000 para um preso permanecer sob a custódia do Estado. Se nós fizermos um cálculo, que nós temos uma população carcerária de mais de 10 mil presos, e você multiplicar isso ao ano, nós temos quase 150 milhões de reais que poderiam estar sendo utilizados em outros setores, educação, saúde, que hoje passa por um momento delicado. E há algumas questões que hoje elas poderiam ser resolvidas de uma outra maneira. Por exemplo, o contrato da Humanizare tem orientação religiosa. O que seria orientação religiosa, deputada? Seria a presença de um pastor para
né, está lá acompanhando os presos. Hoje, as igrejas católicas e evangélicas, elas já prestam esse serviço gratuitamente. Então, não há necessidade de constar em contrato. Outra, assistência jurídica. É usurpar o papel da Defensoria Pública do Estado, que constitucionalmente, entre outras atribuições, está ali justamente para defender e acompanhar os detentos. Entre outras questões, por exemplo, por que o preso ele não contribui com a limpeza do presídio? Por que ele não pode fazer o serviço de conservação, de manutenção? Isto é bom para ele, porque o princípio maior, né, de que uma pessoa esteja presa é de que ela possa se ressocializar. Ali ele aprenderia um ofício, teria a condição de reduzir a pena, e isso não é uma invenção minha, né? Nós temos a LEP, a Lei de Execuções Penais, que prevê isso, que a cada 3 dias trabalhados, um dia é reduzido na pena do preso. Isso seria extremamente benéfico, tanto para o detento, quanto para o Estado, que poderia retirar do contrato da Humanizare, né, a orientação religiosa, a assistência jurídica, a manutenção predial, o serviço de lavanderia, o serviço de padaria. E eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com o doutor Daniel Benvenuti, que representou a SEAP. Eu conversei também com o doutor Cândido Honório Júnior, que representa a ABRAQUIM, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Eu tive todo cuidado, né, já que, apesar de eu estar na vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas, eu também estou como membro titular da Comissão de Segurança Pública, tentei conciliar ali os dois interesses. Então, ao meu ver, nós temos condição de ter um contrato mais enxuto, que dê mais dignidade para o membro, o que está detido, o detento, possa desenvolver o seu trabalho, e isso reduzindo, claro, enormemente o dinheiro que é colocado ali para a manutenção dos presídios no estado do Amazonas. Deputado, ainda sobre a questão da população carcerária, sobre a questão dos presídios aqui na capital e em todo o estado. Hoje não existe mais a estrutura, o espaço físico para o sistema semiaberto. Quando o preso progride, aí tem uma progressão de pena, ele sai com uma tornozeleira eletrônica. E constantemente a gente nota que eles voltam a cometer os mesmos crimes ou até mesmo crimes piores. Na opinião do senhor, o que se deve fazer para conter esse avanço da criminalidade e, como o senhor mesmo mencionou, dar uma forma, uma solução para que esses internos, esses presos, trabalhem, principalmente esses que estão no regime semiaberto? Eduardo, eu penso que hoje o modelo do sistema prisional ele tem que ser revisto. E é claro que nessa questão a Assembleia Legislativa ela pode contribuir, mas não pode legislar. Isso é uma questão que tem que passar pelo Congresso Nacional. Hoje, infelizmente, aquela missão que eu falava ainda há pouco, de ressocialização, ela não existe. O preso entra e ele sai pior do que ele entrou. Ali, realmente, como popularmente se fala, é a universidade do crime. Então, tem que haver uma reformulação do sistema prisional. Eu acho também que esse regime de progressão de pena é uma outra questão que precisa ser revista, em especial para aqueles que cometem crimes de maior potencial ofensivo. Eu não falo daquele que furta, né, que ele acaba entrando como um ladrão, né, de pequeno porte, sai de lá um PhD do crime. Mas esse regime de progressão de pena, ele também precisa ser revisto para o tráfico de drogas, para o latrocínio, para o estupro, para a pedofilia, porque estes sim, eles quando retornam, quando saem nessa ida aí para o regime semiaberto, eles fatalmente voltam a delinquir. Agora, na sua avaliação, segurança pública, violência, né? É um problema que ele pode ser solucionado ou é uma situação que pode ser amenizada na sua avaliação, diante de tantas notícias policiais, crimes bárbaros contra idosos,
crianças, mulheres, homens, né, que a gente não vai segmentar só apenas uma situação. Mas na sua avaliação, é realmente resolvível ou apenas a gente pode diminuir índices? Eu acho que há condição de diminuir radicalmente os índices. Eu penso que hoje o maior problema da criminalidade ele se encontra no tráfico de drogas. Se você for apurar a fundo todos os crimes, né, desde do crime de furto até o crime mais hediondo que se possa imaginar, ele tem uma ligação muito próxima com o tráfico de drogas. A partir do momento que houver por parte dos governos, e aí eu falo, os governos, tanto o governo federal, os governos estaduais e o próprio município, que hoje já pode contribuir muito para a segurança pública do Estado, a partir do momento que se enfrentar o tráfico de drogas com a seriedade que merece ser enfrentada, eu tenho certeza de que nós teremos uma redução muito severa dos índices de criminalidade no país inteiro. E são situações que são adolescentes que cometem crime, a gente pode até dizer que crianças também cometem situações de estupro, latrocínio, homicídio, são realmente situações bastante chocantes, né, Daniel? Essa situação da violência é uma situação que cada vez mais preocupa a sociedade como um todo. Mas eu queria também pedir para a gente pular um assunto que também é importante tanto quanto a questão, até porque passa por medidas de política, né? Políticas públicas para a segurança. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre política, né? O senhor é do Progressistas, faz parte nacionalmente do bloco de apoio, pelo menos ali do Centrão, em relação ao governo Bolsonaro. Eu queria que você fizesse uma avaliação bem rápida sobre os cento e alguns dias do governo Bolsonaro e também os 100 e alguns dias do governo Wilson Lima. Qual é a relação que o senhor também estabelece com ele na Assembleia Legislativa? Perfeito. Eu acho que hoje o maior inimigo do governo Bolsonaro é o próprio presidente Bolsonaro. Praticamente todos os dias o Bolsonaro ele tem que voltar atrás no que ele disse. Então, eu acho que ele tem que começar a se preocupar muito mais em administrar o país, esquecer um pouco o Twitter, controlar um pouco os seus filhos, né, que tem prejudicado muito o andamento do governo Bolsonaro. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com algumas declarações, né? Hoje, esse final de semana, eu ouvia o pronunciamento do Bolsonaro com relação à Venezuela, né, com relação à possível eleição da Cristina Kirchner na Argentina. Então, ele está se preocupando com assuntos que não deveria, nesse momento, ser o principal alvo dele. Eu acho que tem tanta coisa para se resolver no Brasil e eu penso que ele ainda não encontrou ainda o seu prumo. Eu vejo o vice-presidente muito mais centrado e muito mais preparado para administrar do que o próprio presidente Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um perigo para a Zona Franca, na sua avaliação? Ou pelo menos alguns membros do governo Bolsonaro podem representar algum perigo para ele? Eu penso que o ministro Paulo Guedes hoje, sem dúvida alguma, é o nosso maior inimigo, é o grande perigo para a Zona Franca. Eu fiquei muito feliz depois das declarações, né, que ele deu com a presença dos senadores da bancada federal. Eu pensei, Paulo Guedes agora parece que ficou convencido de que o nosso modelo, né, é o modelo de desenvolvimento que nos garante os empregos hoje, 90 mil empregos diretos, mais de 200 mil empregos indiretos, né, é o que garante que a floresta se mantenha em pé. Mas, depois do julgamento do STF, ele voltou a desqualificar e colocar, né, todos nós aqui, né, ficamos extremamente preocupados com essa declaração. Então, hoje, eu acho que o ministro Paulo Guedes representa, dentro do governo Bolsonaro, o grande perigo para todos nós. E o governo Wilson Lima, bem rapidamente? Olha, eu penso que o governo Wilson Lima já fez algumas ações importantes, já deu alguns avanços. Eu acho que era necessária essa mini-reforma que ele fez, essa mudança dessas peças. Eu vejo que ele tem boa intenção de contribuir com o Estado e a Assembleia Legislativa está ali para ajudar o governo naquilo que for necessário. Nós queremos que dê certo.
né? Eu não posso aqui dizer, olha, eu torço para dar errado. Seria responsabilidade minha, né? Os acertos, eles têm que ser elogiados por todos nós e os erros têm que ser apontados, tanto do governador Wilson Lima quanto do presidente Bolsonaro. E esse impasse dos professores, como é que o senhor enxerga tudo isso, né? Eles pedem um reajuste salarial de 15%, o governo faz uma contraproposta. O que o senhor acha disso tudo? Porque já são mais de 10 dias, né, de paralisação e que, de uma certa forma, acaba tendo um reflexo no Amazonas todo. Se eu tivesse que dar um conselho para o governador Wilson Lima, eu diria: sente com os professores, converse com os professores. Neste momento, o senhor acha que ele não sentou ainda? Olha, pelo menos até onde eu sei, ele está com uma agenda bem extensa de compromissos, né, fora do estado e até fora do país. Mas eu acho que nesse momento em que nós temos um assunto de tão grande relevância como esse, nós já estamos aí com mais de 20 dias dessa greve, né, trazendo prejuízos para os nossos alunos. Eu acho que seria sensato da parte do governador, pessoalmente, comandar isso. Dizer, deixa comigo, a bronca é comigo e eu vou resolver isso diretamente com os professores. Deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressista, muito obrigada pela sua participação na entrevista coletiva. As portas estão abertas também para outra edição para a gente conversar. Muito obrigada por todos os assuntos aqui discutidos. Obrigada também Eduardo Galvão, que faz parte da equipe de jornalismo da Band Amazonas, e também Daniel Giordano, que é o editor executivo da Band News Difusora. Muito obrigada, Daniel. E para você também que nos acompanhou na entrevista coletiva, um grande abraço, muito obrigada por ter acompanhado. Lembrando que passa às 9 horas domingo. Boa noite para você.